Olá, Jardim! Voltei com o caderno, com lápis preto de lição e com a borracha. Vamos fazer o nosso encontro vocálico AU. Então, olha só. Sempre uma linha sim, a outra não. Sempre pulando a linha, tá bom? Então, olha como que vamos iniciar. Sobe, para, desce, o risco no meio, o A. Põe o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Au. Tracinho para separar. Põe o lápis na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. O U, tracinho para separar. Põe o lápis na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Tracinho para separar. Põe o lápis na linha, sobe, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Au, 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 au. As vogais juntinhas, o A e o U, e forma encontro vocálico AU. Pula a linha, olha só, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca na linha, desce, vai fazendo a voltinha e sobe. Sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Pulando a linha, sempre um embaixo do outro. Como que é o nome desse encontro vocálico mesmo? Au, muito bem. Coloca na linha, sobe, desce, risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca na linha, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca na linha, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca na linha, sobe, desce, o risco no meio. Coloca na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Sempre pulando a linha. Então, ó, coloca o lápis na linha, sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Lápis na linha, sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Sempre o tracinho para separar. Põe o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Sempre pulando a linha. Então, ó, coloca o lápis na linha, sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Lápis na linha, sobe, para, desce, o risco no meio. Coloca o lápis na linha,
desce, faz a voltinha e sobe. Sempre o tracinho para separar. Põe o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Ó, sempre um embaixo do outro, tá bom? Sempre pulando as linhas, não podemos esquecer. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Olha só, já estamos terminando. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Coloca o lápis na linha, sobe, para, desce e o risco no meio. Coloca o lápis na linha, desce, faz a voltinha e sobe. Prontinho! Terminamos o nosso encontro vocálico ao. Não podemos esquecer que sempre, para ser um encontro vocálico, tem que ter as duas vogais sempre juntinhas. Fizemos no nosso caderno, sempre pulando a linha e um embaixo do outro. Agora é a vez de vocês, Jardim. Beijinhos, tchau!